O barulho de uma garrafa de Dom Perignon de $200 estourando no chão de azulejo não me assustou tanto quanto o olhar maluco da minha irmã, Cassie. Ela gritou que minha cadeira de rodas preta parecia um pedaço feio de carvão e que estava estragando a foto perfeita de noivado dela. Então ela me empurrou direto na torre de taças de champanhe. O sangue se misturou com o vinho espumante. Eu não conseguia levantar as pernas. Mas Cassie cometeu um erro grave. Ela não sabia que a mulher elegante que tinha acabado de atravessar o gramado e veio correndo segurar meu pescoço com a técnica de uma verdadeira especialista era a doutora Helena Kingsley, tia do noivo. Ela também era a mesma pessoa que tinha colocado 8 parafusos na minha coluna há 24 meses. E dessa vez, a doutora Kingsley não estava usando um bisturi. Ela ia usar a lei. Mas estou me adiantando. Para entender como uma irmã de sangue pode ser tão cruel, preciso te levar uma hora antes, quando os portões de ferro do Magnolia Springs Botanical Garden se abriram pela primeira vez. O lugar parecia um sonho pastel. Rosas, hortênsias verde-menta e lírios creme saíam de todos os cantos. Fitas leves se enrolavam nas colunas brancas. Um quarteto de cordas tocava algo barroco e caro perto de uma fonte de mármore. Era a visão de perfeição da Cassie. E eu estava prestes a ser a mancha preta no cenário impecável dela. O convite deixava claro, em letras bonitas, dress code obrigatório, pastel, rosa bebê ou verde-menta. Sem exceções. Eu obedeci. Usei um vestido de seda rosa claro que achei em promoção, um vestido que me fazia sentir quase bonita, apesar de tudo. O tecido caía bem sobre minhas pernas atrofiadas, e eu até tinha arrumado meu cabelo em ondas soltas. Mas minha cadeira de rodas ultraleve de carbono era preta fosca, um equipamento especializado de $5.000 que eu tinha juntado dinheiro por muito tempo para comprar. Cada centavo do meu dinheiro de invalidez, cada cheque de aniversário de parentes distantes, cada dólar que eu conseguia juntando com trabalhos de edição, tudo foi para comprar essa cadeira. Ela pesava só 8 quilos e se movia como um sonho, bem diferente da cadeira pesada de hospital que eu usei nos primeiros 6 meses depois do acidente. Essa cadeira era minha liberdade, minha independência, a forma de me mover pelo mundo sem pedir ajuda a cada 5 minutos. Eu realmente achei que a Cassie não ia se importar com a cor dela. Eu estava errada sobre muita coisa naquela época. Subi pela rampa acessível, graças a Deus o lugar tinha uma, e procurei minha irmã na multidão. Ela estava perto da fonte de champanhe, um espetáculo em renda marfim, provavelmente usando um vestido que custava mais do que um ano inteiro das minhas despesas médicas. O cabelo loiro dela estava preso num penteado super elaborado, e a maquiagem parecia capa de revista. Ela ria de alguma coisa que o Greg, o noivo, tinha dito, com a mão grudada no braço dele como se ele fosse propriedade dela. O Greg era um cara legal, pelo que percebi nas 3 vezes em que o encontrei. Arquiteto, calmo, gentil, com um sorriso fácil que parecia sincero. Eu já tinha pensado mais de uma vez no que ele via na Cassie. Mas, claro, a Cassie sempre foi ótima em mostrar só o lado dela que ela queria que as pessoas vissem. Eu fui até ela com sinceridade total, me guiando entre grupos de convidados que abriam espaço educadamente. Meu coração batia rápido. Apesar de tudo, dos 2 anos de silêncio frio, das mentiras que ela contou para se colocar como vítima, eu ainda tinha esperança. Eu ainda acreditava que, em algum lugar dentro dela, existia a menina que trançava meu cabelo antes das apresentações de dança, que me dava biscoitos escondidos quando a mamãe me colocava naquelas dietas horríveis antes dos recitais. Cassie. Chamei, com uma animação que eu tive que forçar. Ela virou. E por um segundo rápido, vi algo passar no rosto dela. Irritação? Nojo? Sumiu tão rápido que talvez eu tenha imaginado. Matilda, ela disse, com um sorriso que não chegava nos olhos. Você veio. Do jeito que ela falou você veio, parecia que ela esperava que eu não viesse. Ou talvez até torcesse para isso. Engoli o machucado no peito e entreguei uma caixinha de presente, embrulhada em papel rosado com estampa vintage. Dentro havia um par de brincos de pérola antigos que eu encontrei depois de semanas procurando em sites de antiguidades e vendas de herança. A Cassie tinha dito, anos atrás, quando éramos próximas, quando o Jeep ainda não tinha batido na árvore, quando eu ainda conseguia ficar na ponta dos pés e fazer 32 foetés perfeitos, que ela amava pérolas antigas. Elas lembravam as joias da nossa avó, as que ela usou nas fotos do casamento e que se perderam depois que ela morreu. Para comprar esses brincos, eu tive que tirar dinheiro do meu fundo de emergência de remédios, aquele que guardo para quando o plano de saúde inevitavelmente nega algo importante. Mas eu queria dar algo especial. Algo que dissesse eu ainda te amo, mesmo você deixando claro que não sente o mesmo.
Esperei, boba, por um sorriso. Ou pelo menos um aceno de cabeça. Cassie pegou a caixa com 2 dedos, como se ela fosse pegar uma doença. Abriu sem cuidado, olhou rápido para as pérolas no papel de seda e então fez uma careta. De segunda mão? Disse, como se estivesse diagnosticando uma doença. Parece velho. Isso não combina em nada com meu vestido Vera Wang. Ela largou a caixinha no mesa de coquetel ali do lado, como se fosse lixo, sem nem olhar direito. Depois voltou imediatamente pro celular, deslizando o dedo, provavelmente para ver quantos likes o noivado tinha no Instagram. Meu coração apertou, como se alguém tivesse segurado ele com força. Mas eu engoli o choro, como sempre fiz pela tal paz da família, aquela que meus pais sempre me obrigaram a manter. Não crie problemas, Matilda. Sua irmã está passando por um momento estressante. Seja a pessoa madura, Matilda. Ela não quis dizer desse jeito. Só que quis. Ela sempre quis. Foi então que o olhar da Cassie caiu sobre a minha cadeira de rodas, e o jeito dela mudou completamente. De indiferente, virou hostil. O que é isso? Ela sibilou, chegando mais perto. Minha cadeira, respondi devagar, sem entender o veneno na voz dela. Cassie, você sabe que eu... Essa cadeira preta parece o ceifador no jardim do Éden, e ela sussurrou, inclinando-se para que só eu ouvisse. O hálito dela cheirava a champanhe e rancor. Você fez isso de propósito, não fez? Você não podia me deixar ter um único dia perfeito. Cassie, eu não. Essa é a minha cadeira, eu preciso dela pra... Mas ela já tinha virado as costas, o salto batendo forte no chão de pedra. Vi quando ela foi direto para uma estação de serviço ali perto, onde ficavam toalhas, lençóis extras e outras coisas. Ela arrancou uma toalha de mesa branca, claro, branca e impecável, e a abriu com um estalo seco, como um chicote. Voltou marchando na minha direção, a toalha esvoaçando atrás dela como uma capa. Cobre esse monte de sucata agora, ela disse, com a voz baixa e ameaçadora. Antes que eu pudesse responder, ela tentou jogar a toalha por cima das minhas pernas e da cadeira, como se eu fosse o móvel feio que estragava a decoração dela. Como se eu fosse algo vergonhoso que precisava ser escondido. Pela primeira vez em 2 anos levando a culpa por um acidente que eu não causei, 2 anos aguentando o gelo dela, as indiretas, a história inventada, e eu reagi. Segurei a toalha e empurrei de volta. Não. Uma palavra tão pequena. Consequências tão grandes. O rosto da Cassie ficou vermelho, manchas subindo pelo pescoço e pelas bochechas. Ela arrancou a toalha da minha mão e saiu furiosa, mas antes ainda murmurou. Ingrata. Na hora seguinte, fiquei observando tudo de longe, à margem da festa, enquanto Cassie circulava entre os convidados com o charme ligado no máximo. Vi ela cochichar no ouvido das pessoas. E vi as pessoas olharem para mim depois, com expressões que iam de pena à desconfiança. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Já tinha visto ela agir assim antes. Ela estava controlando a narrativa, se adiantando a qualquer história que pudesse surgir depois do nosso desentendimento. Mais tarde, eu descobriria exatamente o que ela tinha dito para as pessoas. Que eu tinha síndrome de Munchausen, que eu adorava ficar na cadeira de rodas para receber pena, mas que eu estava perfeitamente bem. Que o acidente de 2 anos atrás, o acidente que ela causou dirigindo o Jeep enquanto mandava mensagem para o ex e bateu numa árvore, não tinha sido tão grave quanto eu dizia. Que eu era dramática, que queria atenção, que tinha inveja da felicidade dela. Ela usou a minha tragédia para me transformar em mentirosa na frente de todo mundo. E o pior. Alguns acreditaram. A festa de noivado continuou ao meu redor como se eu fosse uma pedra no meio de um rio, que as pessoas só desviando, olhando rápido, fingindo que eu nem existia. Fiquei parada perto do jardim de rosas, longe da parte movimentada, assistindo minha irmã passear de grupo em grupo como uma borboleta em tons pastel. Uma vez, o Greg olhou para mim e até começou a vir na minha direção, mas Cassie interceptou na hora. Ela agarrou o braço dele e o levou para conversar com um casal de idosos perto da fonte. Fiquei pensando se ele sabia. Se ela tinha contado a história verdadeira do acidente ou se ele conhecia a versão editada, aquela em que eu era a imprudente, a bêbada, a culpada por tudo. Mais ou menos 1 hora depois que a festa começou, apareceu o fotógrafo, um cara estiloso, com coque samurai e equipamento caro. Ele começou a montar tudo perto do palco principal, que estava decorado com o que devia ser $1000 em peonias. Fotos da família. Anunciou Cassie, com a voz cortando até a música do quarteto. Todo mundo, venham pra cá. Eu continuei onde estava.
Talvez, se eu ficasse pequena o bastante, quieta o bastante, ela simplesmente me ignorasse. Claro que não. Os olhos da Cassie me acharam do outro lado do gramado. Ela fez um gesto impaciente, com um sorriso duro, congelado. Eu fui me aproximando devagar na cadeira, já esperando qual seria a nova humilhação. O resto da família já estava se juntando, minha mãe e meu pai desconfortáveis nas roupas chiques, os pais do Greg com cara de gente rica e meio perdida, vários tios, tias e primos preenchendo os espaços. E ali, no canto esquerdo da formação, estava uma cadeira de banquete com laço rosa, daquelas com encosto reto e braços, uma cadeira que exige força no tronco e equilíbrio para sentar sem cair. Uma cadeira que eu, simplesmente, não podia usar. Matilda, disse Cassie com a voz pública dela, toda doce e falsa. Move essa cadeira de rodas para outro lugar e senta ali. Quero a foto uniforme. Todo mundo estava olhando. O fotógrafo já estava com a câmera levantada. Minha mãe fazia aquela cara de por favor, não cause uma cena. Meu pai encarava os próprios sapatos. Cassie, falei baixo, tentando manter a voz firme. Você sabe que eu tenho uma lesão na coluna, no nível T10. Eu não tenho equilíbrio no tronco para sentar numa cadeira normal. Eu vou cair. Já tinha explicado isso milhares de vezes nos últimos 2 anos. Uma lesão completa em T10 significa que eu não tenho sensação nem movimento da altura do umbigo para baixo. Sem músculos abdominais para me manter ereta. Sem reflexo para me segurar se eu começar a tombar. Sentar numa cadeira comum, sem apoio, era como pedir para alguém andar numa corda bamba sem vara, até dar, por uns 5 segundos, antes da física e da gravidade me derrubarem. O sorriso da Cassie não mudou, mas os olhos dela escureceram. Você é muito boa em estragar as coisas, ela disse, ainda com aquela doçura falsa para a plateia, mas com um tom tão afiado que podia cortar. Aí ela se inclinou e sussurrou. Você tá com inveja porque eu vou me casar e você é uma aleijada, né? A palavra bateu em mim como um tapa. Não porque eu nunca tivesse ouvido. Já ouvi de estranhos, de crianças, de bêbados idiotas em bar. Mas nunca da minha própria irmã. Nunca de alguém que deveria me amar. Levanta, sua falsa, ela sibilou. E então ela me agarrou. Aconteceu tão rápido que eu nem tive tempo de reagir. Cassie colocou as 2 mãos embaixo do meu braço esquerdo e me puxou para cima com uma força que eu nem sabia que ela tinha. O puxão foi duro, inesperado, me levantando num ângulo que destruiu o pouco equilíbrio que eu ainda tinha. Minhas mãos tentaram segurar nos apoios da cadeira, mas só encontraram ar. O mundo virou de repente. Na pressa e na raiva, Cassie pisou na barra do próprio vestido. Vi quando ela tropeçou, os braços rodando no ar enquanto tentava se equilibrar. A mão que segurava meu braço soltou, não porque ela percebeu o que estava fazendo, mas porque ela estava tentando não cair. Ela se recuperou rápido, deu um passo para trás, e ficou estável de novo, com a facilidade de quem tem controle total do próprio corpo. Eu não tinha essa vantagem. Meu corpo da cintura para baixo era peso morto, impossível de controlar. O impulso do puxão me lançou para frente. Sem músculos nas pernas, sem força no tronco, sem como me endireitar. Eu estava caindo, e não havia nada que eu pudesse fazer. Bem na minha frente estava a torre de champanhe. Uma pirâmide enorme de taças de cristal, todas cheias de champanhe dourada, empilhadas em 7 níveis. Provavelmente custava mais que meu aluguel. Com certeza, valia mais que eu na cabeça da Cassie. Bati nela com o ombro e o peito, e a estrutura inteira desabou. O som foi absurdo, um estrondo de vidro quebrando, como sinos de vento feitos de caos. Centenas de cacos voaram para todos os lados. Senti eles cortarem minhas mãos quando tentei aparar a queda. Senti arranhar em meu rosto, meu pescoço, meus braços. A dor queimou em vários pontos ao mesmo tempo. Minha cabeça bateu no chão de azulejo, forte o bastante para minha visão ficar turva. E a garrafa cara que estava no topo, aquele Dom Perignon de $200, colocado ali como se fosse uma coroa, caiu no meu ombro com um baque pesado antes de rolar pro lado. O sangue começou a se espalhar pelo chão branco, misturado com champanhe, parecendo um rosé horrível. Meu vestido rosa ficou encharcado, e eu já nem sabia mais o que era vinho e o que era sangue. Minhas mãos pareciam ter passado por um triturador de papel, cheias de pedaços de vidro nos dedos e nas palmas. O jardim inteiro ficou em silêncio. Sem música, sem conversa. Só o barulho do champanhe pingando da plataforma, e a minha respiração pesada. Eu fiquei caída ali, sem conseguir me mexer, com medo de tentar. Meu pescoço doía, minha cabeça estava zumbindo.
E, em algum lugar acima de mim, ouvi a voz da Cassie, aguda e desesperada. Meu Deus, meu vestido de $5.000. Você estragou minha festa. Não perguntou se eu estava bem. Não gritou por ajuda. Nada. Só mandou eu levantar. Eu não conseguia ver onde ela estava. Do chão, eu só via pernas de cadeiras e rostos assustados, mas a voz dela chegava clara. Dava para ouvir perfeitamente que ela não estava nem aí para mim, só pra festa, pro vestido, pra ela mesma. Alguém no jardim arquejou. Algumas pessoas começaram a vir na minha direção para ajudar, mas uma voz cortou tudo como uma faca. Ninguém se mexe. Não toquem nela. Era uma voz de mulher, firme, daquelas que a gente obedece sem pensar. Com a visão borrada, vi uma mulher largar a bolsa Gucci no gramado e passar por um garçom, decidida. Ela se ajoelhou ao meu lado, sem ligar pro terninho claro que ia sujar no vinho e no sangue. As mãos dela foram suaves, mas firmes, segurando minha cabeça dos dois lados, mantendo meu pescoço parado, como fazem no socorro médico. Escuta bem, que ela disse, com a voz calma e profissional. Não tente se mexer. Nem virar a cabeça. Vou te manter imóvel até os paramédicos chegarem. Eu conhecia aquela voz. Doutora Helena Kingsley. A tia do Greg. Chefe da neurocirurgia do Hospital Mount Sinai. A mulher que salvou minha vida 2 anos atrás. A doutora levantou o rosto, encontrou o Greg na multidão e ordenou. Ligue pro 911 agora. Diga que é uma lesão na coluna e uma agressão. Chamem a polícia e uma ambulância. Agora. Agressão? A voz da Cassie ficou fina. Do que você está falando? Ela caiu. Foi um acidente. Mas a doutora Kingsley não estava olhando para Cassie. Ela estava olhando para mim. E algo no rosto dela, com uma mistura de reconhecimento e raiva, mostrou que ela sabia exatamente quem eu era. Ela soube no instante em que me viu cair. Matilda Wells, ela disse baixinho, só para mim. Eu conheço você. Vou cuidar de você. Agora você está segura. E, apesar da dor. Apesar do sangue. Apesar de tudo. Eu senti algo dentro de mim se soltando. Uma sensação de alívio que eu nem lembrava mais como era. Eu não estava mais sozinha. Os minutos seguintes pareceram existir numa bolha estranha, desconectada. O tempo passava diferente quando você estava caída no chão, sem poder se mexer, com alguém segurando seu pescoço como se sua coluna fosse vidro. Eu ouvia tudo, sussurros, respirações chocadas, até o clique de celulares tirando foto, mas eu não podia reagir. Não podia virar a cabeça. Só podia olhar para o céu azul perfeito e para os galhos das árvores acima de mim, enquanto a doutora mantinha minhas vértebras no lugar. Você está indo muito bem, Matilda, ela murmurou. Respira. Devagar. Isso, assim mesmo. À minha direita, a Cassie estava perdendo o controle. Tia Helena, você está exagerando. A voz dela tinha aquele tom típico de pânico que aparece quando um narcisista percebe que está perdendo a narrativa. Ela está fingindo. Ela pode andar. Tá fazendo drama só para estragar meu dia. As mãos da doutora Kingsley não saíram da minha cabeça, mas a voz dela ficou tão gelada que parecia congelar o ar. Senhorita Wells, ela disse, alto bastante para todo mundo ouvir, que eu fui a cirurgiã que colocou 8 parafusos na coluna da sua irmã, nas vértebras T10 e T11, há 24 meses no Hospital Mount Sinai. Eu conheço a estrutura dos ossos quebrados dela melhor do que ela mesma. Um suspiro coletivo tomou conta da multidão. Eu não podia ver os rostos, mas conseguia imaginar o que estava acontecendo. A ficha caindo, peça por peça, na cabeça de cada pessoa ali. Você quer discutir medicina com a chefe da neurocirurgia? A doutora Kingsley falou com um tom que deixava claro que aquilo não era uma pergunta de verdade. Cassie ficou em silêncio. Um silêncio abençoado. Maravilhoso. A palavra de uma das maiores especialistas do país pesava muito mais do que todas as mentiras da Cassie juntas. Todos aqueles boatos sussurrados durante a festa, que eu fingia, que queria atenção, que tinha síndrome de Munchausen. Desabaram como a torre de champanhe. Quebraram do mesmo jeito. Do chão, eu agora conseguia ver algumas pessoas mais claramente. Uma senhora que eu nem conhecia estava com a mão na boca e lágrimas nos olhos. Um casal jovem estava paralisado, o homem abraçando a mulher, como se quisesse protegê-la da cena. E lá no canto da minha visão. Greg.
O rosto dele estava completamente pálido, como se tivesse levado um choque. Cassie continuava parada, rígida. O penteado perfeito dela começava a desmanchar, e o vestido de $5.000 estava manchado de champanhe e notei com um certo prazer, com algumas gotinhas do meu sangue. Ao nosso redor, os sussurros se espalhavam pela multidão como o vento passando pela grama. Você viu o que ela fez? Ela puxou a irmã direto da cadeira de rodas. Que dó da garota. Será que ela vai ficar bem? Ouvi dizer que a irmã estava no celular no dia do acidente. Isso é verdade? Será que ela causou tudo? E eu ali, caída no meio da dor e da bagunça, com o vidro preso na pele e o sangue secando no meu rosto, pensei. Bem, ainda estou viva. Como é que isso poderia ficar pior? Chegava a ser quase engraçado, de um jeito mórbido. Depois de sobreviver a um acidente horrível de jipe, que matou meus sonhos de bailarina, destruiu meu futuro, e deixou 8 parafusos segurando minha coluna, sem sentir nada da cintura para baixo, eu ganhei uma calma estranha. Um tipo de certeza de sobrevivência. Eu já tinha enfrentado o pior que podia imaginar. O resto, eram só detalhes. Mas aquilo ali, essa revelação pública, essa exposição da verdadeira cara da Cassie, isso era novo. Algo que parecia, pela primeira vez em muito tempo, justiça. O som das sirenes cortou o jardim, ficando cada vez mais alto. Em poucos minutos, os paramédicos estavam ao meu redor, se movendo com eficiência e prática. Trabalhavam em sintonia com a doutora Kingsley, que dava um resumo rápido da minha condição e histórico médico. T10 completa, parafusos no lugar, trauma recente na cabeça e coluna cervical. Múltiplas lacerações, possível concussão. Quero colar cervical, prancha rígida, e alguém ligue para o County General, dizendo que Helena Kingsley acompanha a paciente e quero exames imediatamente. Os paramédicos não questionaram nada. Quando um neurocirurgião dava ordens, você seguia. Colocaram um colar rígido no meu pescoço, me deitaram cuidadosamente na prancha e me prenderam com tiras. Cada movimento enviava ondas de dor novas pelos cortes, mas eu mordi o lábio e fiquei quieta. Eu já tinha passado por coisas piores. Já tinha sobrevivido a coisas piores. Quando me levantaram na maca, finalmente consegui ver toda a cena. A torre de champanhe destruída, o chão de azulejo encharcado de sangue, os cacos de cristal espalhados, brilhando ao sol da tarde como diamantes. E os convidados, pelo menos 50 deles, todos olhando com expressões de horror, pena e uma fascinação mórbida. Aquele dia deveria ser perfeito para Cassie, o momento dela no centro das atenções. Em vez disso, tinha se tornado a exposição dela. 2 policiais chegaram junto com a ambulância. Eu os observei se aproximando de Cassie. Uma das policiais, uma mulher com cabelo preso em coque apertado, tirou um bloco de notas. Senhora, precisamos fazer algumas perguntas sobre o incidente. O rosto da Cassie era uma máscara de pânico quase fora de controle. Foi um acidente. Eu só estava tentando ajudá-la a sentar para a foto. Ela é minha irmã. Eu jamais. Eu vi o que aconteceu, disse uma voz. Vinha de um homem mais velho, de terno cinza, alguém que eu reconheci vagamente como um dos sócios de negócios do Greg. Ele se aproximou, com expressão séria, a menos de 2 metros de distância. Ele falou, com a voz clara e firme. Meu nome é Lucas Chambers. Eu vi tudo claramente. Ele acenou em direção a Cassie. Use as 2 mãos para agarrar a irmã e puxar com força, com intenção. Isso não foi acidente, nem um deslize de mão. Ela fez essa garota cair de propósito. Isso é agressão. O depoimento dessa testemunha independente era uma prova irrefutável. Um observador imparcial, um empresário respeitado, alguém sem motivo para mentir e com todas as razões para ficar fora de drama familiar. As palavras dele tinham o peso da verdade. O rosto da policial endureceu. Ela se aproximou de Cassie. Senhora, considerando o depoimento da testemunha e os ferimentos da vítima, você precisa vir conosco à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a agressão. O quê? Não. Cassie gritou, recuando. Vocês não podem me levar. É a minha festa de noivado. Saiam de perto de mim. Ela bateu na mão da policial, agora histérica, seu senso de direito acima de qualquer cuidado consigo mesma. Greg, diga para eles pararem. Senhora, pare de resistir, ordenou a policial. Quando Cassie tentou correr em direção à casa, os policiais agiram imediatamente. Agarraram os braços dela e a giraram. As algemas clicaram, e Cassie começou a chorar.
Não eram lágrimas delicadas que se limpam com um lenço. Eram soluços feios, com o nariz escorrendo, que fizeram a máscara de maquiagem escorrer em rios negros pelo rosto. O vestido pastel magnífico, que custou $5.000, agora estava manchado de vinho e sangue, destruído para sempre. Enquanto a polícia a levava até a viatura, ela continuava olhando para Greg, para nossos pais, para qualquer um que pudesse interceder. Mas a multidão se abriu como o mar vermelho, todos dando espaço para não se associar à queda dela. E, o mais importante, Greg ficou em silêncio. Não a defendeu. Não discutiu com os policiais. Não proclamou a inocência dela nem implorou para soltá-la. Ele e a família dele davam as costas para Cassie. Foi naquele momento que eu senti minha primeira liberação emocional. Ela não era mais intocável. Por 24 meses, Cassie tinha sido protegida pela narrativa da família. Pelos insistentes pedidos da mãe e do pai para que nós mantivéssemos a paz. Pela disposição deles de sacrificar a minha verdade pelo conforto dela. Pelo incentivo ao narcisismo dela e pela exigência de meu silêncio. Mas isso era público. Isso foi testemunhado. Isso foi registrado. Isso finalmente era real. Enquanto os paramédicos colocavam minha maca na ambulância, consegui ver uma última vez o jardim botânico, o pesadelo em tons pastel, agora manchado de sangue e vidro quebrado. Os convidados, chocados e sussurrando. Meus pais, encolhidos, com os rostos pálidos. E Cassie, sendo levada para a viatura da polícia, seu dia perfeito destruído tanto quanto a torre de champanhe. Doutora. A doutora Kingsley entrou na ambulância comigo, ainda com seu terninho creme manchado de sangue. Eu vou com você, disse, em um tom que não aceitava discussão. Vamos garantir que você fique bem e depois vamos garantir que a justiça seja feita. As portas da ambulância se fecharam, e seguimos ao som das sirenes. Fechei os olhos e soltei um suspiro que eu nem sabia que estava prendendo. Ela não era mais intocável. 2 dias depois da festa de noivado, eu estava em um quarto privado no Charleston County General, com uma pulseira de protocolo de concussão e cerca de 30 pontos costurando minha pele. Os exames de imagem deram limpos, sem novos danos na coluna, graças a Deus. Só os ferimentos nos tecidos moles e o trauma na cabeça. A doutora Kingsley tinha usado suas conexões para me colocar em um quarto privado, recusando que eu ficasse em enfermaria compartilhada, onde repórteres poderiam me encontrar. Porque sim, havia repórteres. Noiva ataca a irmã deficiente em festa de noivado tinha ido para as notícias locais. Alguém tinha filmado tudo no celular e, embora o vídeo fosse tremido e cortasse pouco antes de eu bater na torre de champanhe, mostrava claramente a Cassie me agarrando e puxando. As emissoras borraram meu rosto, mas não o dela. O surto dela, a prisão, o vestido destruído, tudo registrado em alta definição e compartilhado milhares de vezes. A história tinha tudo: riqueza, drama familiar, uma vítima deficiente e a vilã com um vestido caro. A internet estava em festa. Eu deveria ter me sentido vingada. Triunfante. Algo assim. Mas, na maior parte, eu só me sentia cansada. A porta do quarto do hospital se abriu e eu esperava ver uma enfermeira. Em vez disso, Greg entrou, parecendo que não dormia há dias. O terno amassado, cabelo despenteado, e o olhar assombrado de quem teve todo o seu mundo destruído. Matilda? Disse, a voz rouca. Sinto muito. Eu não sabia. Juro por Deus que não sabia. Eu acreditei nele. Greg era muitas coisas, mas não sabia mentir bem. Se ele soubesse a verdade sobre a Cassie, sobre o acidente, sobre tudo, isso apareceria no rosto dele toda vez que me olhasse. Ela te disse que você estava bêbada? Continuou, puxando uma cadeira para perto da cama. Que você bateu o carro na árvore porque dirigia rápido demais. Que teve sorte de sobreviver. Que ela tentou te impedir de dirigir, mas você não ouviu? Ela disse que você a culpou para não assumir responsabilidade. A história revisada. A versão limpa. Eu já tinha ouvido isso tantas vezes dos meus pais que às vezes quase acreditava. Eu não estava bêbada. Falei baixinho. Eu não bebo. Nunca bebi. Bailarinas não bebem. Eu sei disso agora, disse Greg. Eu sei muitas coisas agora. A porta se abriu de novo, e dessa vez era a doutora Kingsley, carregando uma pasta Manila. Ela havia trocado o terninho destruído por roupas limpas, mas ainda parecia pronta para a batalha. Greg? Disse, acenando para o sobrinho. Bom, você está aqui. Matilda?
continuou. Tenho algo para mostrar para vocês dois. Ela abriu a pasta e puxou várias páginas. Registros médicos, percebi. Os da minha cirurgia original, de 24 meses atrás. Doutor, falei. A doutora Kingsley começou, com a voz clínica de quem está apresentando provas. Eu realizei uma cirurgia de fusão da coluna de emergência na Matilda Wells. Ela foi trazida de ambulância após um acidente de carro. O veículo, um Jeep Wrangler, bateu em uma árvore a cerca de 64 km/h. Ela entregou uma página para Greg. Este é o relatório de toxicologia. Mostra o nível de álcool no sangue da Matilda no momento do acidente. Greg leu e arregalou os olhos. 0,0, completamente sóbria. O relatório da polícia indicava que a motorista, Cassandra Wells, estava mandando mensagens enquanto dirigia. Ela perdeu o controle numa curva. Doutor, a expressão da doutora Kingsley era fria como gelo. Matilda estava no banco do passageiro. Ela nunca tocou no volante. Espera, disse Greg. A Cassie estava dirigindo? Sim, confirmei. Ela estava mandando mensagens para o ex-namorado, aquele antes de você. Eles estavam discutindo se tinham terminado de verdade ou só estavam dando um tempo. Ela continuava olhando para o celular em vez da estrada. Eu pedi para ela parar, encostar o carro, mas ela disse que tinha tudo sob controle. A memória estava cristalina, perfeita. O brilho azul da tela do celular, o polegar da Cassie digitando freneticamente, minha voz dizendo: Cass, por favor, olha a estrada. O carro saiu da estrada, a árvore ficando cada vez maior no para-brisa, e depois, só dor, sirenes e a certeza de que minha vida como eu conhecia tinha acabado. Por que você não contou a ninguém? Perguntou Greg, quase sussurrando. Eu tentei, disse eu. Quando acordei da cirurgia, contei para meus pais o que tinha acontecido. Eles disseram. Eu parei, engoli seco. Disseram que isso arruinaria a vida da Cassie se as pessoas soubessem que ela tinha causado o acidente. Disseram que a seguradora processaria, que ela poderia ir para a cadeia, que eu precisava proteger minha irmã. Eles me convenceram a dizer que eu estava dirigindo e que tinha perdido o controle. Jesus Cristo, murmurou Greg. Meus pais sempre protegeram a Cassie, continuei. Quando éramos crianças, era coisa pequena, ela quebrava algo, me culpava, e eles acreditavam nela. Quando crescemos, ficou pior. Ela roubava dinheiro da minha carteira, mentia para meus amigos, sabotava minhas audições de dança escondendo meus sapatos ou me dizendo o horário errado. Mas eles sempre davam desculpas para ela, estava estressada, não quis fazer de propósito, eu estava sendo sensível demais. A doutora Kingsley fechou a pasta com um estalo seco. O que a Cassie fez naquela festa de noivado foi agressão. O que seus pais fizeram há 24 meses foi coerção e fraude de seguro. O prazo de prescrição não expirou para nenhum dos casos. Greg parecia prestes a ficar doente. Eu quase me casei com ela, ele pôs a cabeça nas mãos. Como eu não vi isso? Narcisistas são excelentes atores, disse a doutora Kingsley, sem ser rude. Eles mostram exatamente o que você quer ver, até que seja tarde demais. Sentamos em silêncio por um momento, absorvendo o peso de todas as revelações. Eu podia ver Greg processando tudo, reavaliando cada momento do relacionamento com a Cassie sob essa nova perspectiva. Se perguntando sobre todas as mentiras, se perguntando quem ela realmente era por trás da performance. A porta se escancarou sem aviso. Meus pais entraram como uma onda, mãos agitadas e vozes altas. Matilda! Disse minha mãe, segurando minha mão com força. Graças a Deus você está bem. Meu pai se posicionou ao pé da cama, com expressão grave. Estávamos tão preocupados. Viemos assim que ouvimos. Eles não tinham me visitado ontem, nem ligado para saber como eu estava. Mas agora que a Cassie precisava de algo, eles estavam lá. Precisamos que você faça algo, disse minha mãe, os olhos avermelhados, mas sem lágrimas de verdade. Apenas a performance de choro. Lá vem, pensei. Matilda, por favor, retire as acusações, disse meu pai. Ligue para a polícia e diga que escorregou. Diga que sua irmã só estava tentando te ajudar a levantar. Se você não processar, eles vão liberar sua irmã. Pronto. O pedido. A exigência disfarçada de súplica. Minha mãe apertou minha mão de novo, quase dolorosamente. Ela é sua irmã, Matilda. Família protege família.
Você sabe que ela não fez por mal. Ela só estava estressada com o casamento. E você sabe como você pode ser. Como eu posso ser? Repeti, seco. Você sabe o que quero dizer. Difícil. Teimosa. Você insistiu em trazer aquela cadeira de rodas preta, quando ela pediu para todo mundo manter tudo leve e bonito. A cadeira é que eu preciso para me mover, respondi. Bem, sim, mas você poderia ter tentado combinar mais com as cores, colocar umas fitas, sei lá. E depois se recusou a sentar na cadeira para a foto, quando ela só estava tentando te incluir. Puxei minha mão da mãe. Ela me atacou. Tem vídeo. Tem testemunhas. Testemunhas podem se enganar, disse meu pai rapidamente. Aconteceu tudo tão rápido, as pessoas veem o que querem ver. Esse foi o momento da falsa derrota. Deixei minha expressão desmoronar, deixei parecer fraca e sobrecarregada. Balancei a cabeça cansada, fingindo impotência. Mãe, pai, disse, com a voz fraca e cansada, isso não é mais sobre o que eu quero. A polícia tem o vídeo, as testemunhas, o relatório do legista. Isso é um caso criminal entre o Estado e a Cassie. Eu não sou juíza. Eu não controlo o que vai acontecer agora. Era verdade, tecnicamente. Uma vez que a acusação de agressão fosse feita pelo Estado, a vítima não podia simplesmente fazê-la desaparecer. Mas meus pais não entendiam bem o sistema legal. Eles achavam que tudo podia ser resolvido com as palavras certas, a pressão certa, a manipulação certa. Meus pais trocaram um olhar, e eu pude ver as engrenagens girando. Eles pensavam que eu era impotente, que o problema era só com as testemunhas e a lei, não com a minha vontade. Eles achavam que tinham encontrado uma brecha. Entendemos, disse minha mãe, batendo no meu braço com uma simpatia forçada. Você está cansada. Passou por muita coisa. Vamos te deixar descansar. Eles saíram sem perguntar como eu estava me sentindo, sem se desculpar pelo que Cassie tinha feito, sem reconhecer que a filha perfeita deles tinha agredido publicamente a outra filha numa festa de noivado. Greg, que tinha permanecido em silêncio durante a visita, encarou a porta fechada. Eles estão falando sério? Perguntou. Eles querem que você minta por ela? Depois de tudo? Eles sempre querem que eu minta por ela, disse eu, simplesmente. A doutora Kingsley, que também tinha ficado quieta, agora se aproximou da janela. Ela pegou o celular e fez uma ligação. Richard? Aqui é Helena Kingsley. Preciso que faça algo para mim. Tem uma testemunha de um caso de agressão, um incidente na festa de noivado sobre o qual você deve ter ouvido. Sim, esse mesmo. Preciso que garanta que ele saiba seus direitos e proteções. Alguém pode tentar convencê-lo a mudar seu depoimento. Ela desligou e se voltou para nós. Richard é meu advogado. Ele vai garantir que nossa testemunha entenda o que é interferir em testemunha e como denunciar se alguém tentar. Você acha que vão tentar? Greg perguntou. Eu sei que vão, disse eu. Eles estão desesperados. Cassie está enfrentando acusação grave. Quão grave? Perguntou Greg. A doutora Kingsley mostrou algo no celular. Agressão e lesão corporal causando dano a uma pessoa com deficiência. Isso é um fator agravante. Com o vídeo, o depoimento da testemunha e as lesões documentadas da Matilda, o promotor está falando em uma pena potencial de 10 anos. Greg ficou pálido. 10 anos? Ela empurrou uma mulher paraplégica em uma torre de vidro. Disse a doutora Kingsley, fria. Ela poderia ter matado a Matilda. Poderia ter cortado completamente a medula dela. 10 anos é apropriado. O silêncio tomou conta da sala. Fechei os olhos, sentindo o peso do cansaço me puxar para baixo. Os analgésicos que tinham me dado deixavam tudo mais suave, menos doloroso. Descanse, disse a doutora Kingsley, gentil. Vou garantir que ninguém te incomode hoje à noite. Adormeci, e pela primeira vez em 2 anos, não sonhei com um acidente. Na manhã seguinte, acordei com vozes baixas do lado de fora da minha porta. Reconheci o tom do meu pai, agressivo, exigente, e uma voz mais calma respondendo. Não consegui entender as palavras, mas depois de alguns minutos, a voz do meu pai desapareceu. Greg apareceu na porta, com uma expressão séria. Seus pais estiveram aqui, e ele disse. O segurança os mandou embora. A doutora Kingsley deixou instruções de que só visitantes aprovados poderiam entrar. O que eles queriam?
Perguntar Greg. Ele puxou uma cadeira e se sentou com força. Matilda. Eles me pediram para fazer algo inaceitável. Esperei. Eles querem que eu convença a testemunha a mudar sua história. O homem que viu a Cassie te agarrando, o nome dele é Lucas Chambers, ele é meu sócio de negócios. Seus pais descobriram de alguma forma sobre a nossa conexão. As mãos de Greg estavam cerradas em punhos. Eles me pediram para falar com ele, sugerir que talvez ele tivesse se enganado sobre o que viu. Que talvez estivesse longe demais para ter certeza. Que talvez fosse melhor para todo mundo se ele apenas dissesse que não tinha certeza mais. E? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Eu disse para eles saírem da minha frente, disse Greg. Eles entendem o que estavam me pedindo? Isso é interferir em testemunha. É um crime federal. Posso perder minha licença, minha carreira, tudo. Ele me olhou com algo como horror. Eu não fazia ideia de que toda a sua família era assim tão podre. Não toda a minha família, disse eu, baixinho. Só a maior parte. Greg se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Já liguei para o Lucas. Avisei que alguém poderia tentar pressioná-lo para mudar seu depoimento. Ele está furioso. Está falando em processar por assédio se tentarem. Eles vão tentar, disse eu. Sempre encontram um jeito. Mas mesmo dizendo isso, senti uma pequena faísca de esperança. Porque dessa vez, eles estavam presos. Dessa vez, havia testemunhas demais, evidências demais, pessoas demais que conheciam a verdade. Dessa vez, as táticas deles não funcionariam. Eles haviam caído na armadilha. Eles tinham, com as próprias mãos, destruído sua última esperança. Greg saiu por volta do meio-dia, prometendo voltar mais tarde com comida de verdade, porque a comida do hospital é criminosamente ruim. A doutora Kingsley passou para checar meus pontos e dizer que eu estava curando bem, o que, em linguagem médica, significava, parecia que eu tinha brigado com um liquidificador, mas não ia morrer por causa disso. Eu estava sozinha, olhando para o teto e pensando nos caminhos estranhos que a vida toma, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Senhora Wells? Aqui é Jennifer Hart, do escritório Hartwell e Associates. Sou a advogada designada para o seu caso. Meu caso? Perguntei. O caso de agressão contra sua irmã, Cassandra Wells. Eu queria falar com você sobre o andamento do processo e algumas novidades. Sentei-me mais reta, ignorando a dor dos pontos. Que tipo de novidades? O advogado de defesa da sua irmã entrou em contato esta manhã. Eles querem negociar um acordo. Meu coração começou a bater forte. Que tipo de acordo? Eles estão preocupados com a força do caso da acusação. As evidências em vídeo são incriminadoras, o depoimento da testemunha é sólido, e os fatores agravantes da agressão a uma pessoa com deficiência, causando lesão corporal grave, significam que sua irmã pode pegar muito tempo de prisão se for a julgamento. Quanto tempo? O promotor acredita que pode conseguir 10 anos, talvez mais, considerando a natureza pública da agressão e a clara premeditação. 10 anos. Uma década da vida da Cassie. Ela teria 41 anos quando saísse. Meia-idade. Sua juventude, sua beleza, seus melhores anos, todos passados numa cela. Eu deveria me sentir triunfante, vindicada. Em vez disso, me senti confusa. O que eles estão oferecendo? Perguntei. Se você concordar em enviar uma declaração de impacto da vítima pedindo clemência, e se estiver disposta a dizer ao juiz que acredita que sua irmã pode ser reabilitada, eles estão dispostos a aceitar culpa por uma acusação menor, agressão agravada, em vez de agressão com intenção de causar lesão grave. Com sua declaração e a confissão, ela provavelmente pegaria 2 anos, talvez menos com um bom comportamento. 2 anos em vez de 10. Ainda prisão, ainda consequências, mas não algo que destrua a vida dela. Há uma condição, continuou a senhora Hart. Eles querem reparação. Reparação completa pelos seus gastos médicos, dor e sofrimento, e danos punitivos. Eles estão propondo um total de $420 mil. Quase deixei o telefone cair. 420 mil. Suas contas médicas só desta internação chegam perto de $60 mil. Some os salários perdidos, a terapia que você vai precisar, a dor e sofrimento pelo ataque em si, e os danos punitivos pelo sofrimento emocional. Na verdade, é um valor bastante razoável. Alguns advogados tentariam cobrar o dobro disso.
Mas meus pais, eles não têm esse dinheiro. Esse é problema deles, não seu, disse a senhora Hart calmamente. Se eles quiserem esse acordo, eles pagam. Se não pagarem, vamos a julgamento, e sua irmã pega os 10 anos completos. Quando eles precisariam pagar? A audiência preliminar está marcada para a próxima semana. Eles precisariam transferir o valor total para nossa conta fiduciária antes dessa audiência. 7 dias a partir de agora. 7 dias para juntar $420 mil. Era impossível. Meus pais viviam confortavelmente, mas não de forma extravagante. Meu pai era gerente médio em uma seguradora. Minha mãe trabalhava meio período em uma boutique. Eles tinham uma casa boa, um veleiro para os finais de semana, a aposentadoria guardada. Mas quase $500 mil em dinheiro. Senhora Wells, preciso saber. Você está disposta a enviar a declaração pedindo clemência se eles cumprirem os termos financeiros? Estava? 2 anos de prisão não destruiriam a vida da Cassie completamente. Ela sobreviveria. Talvez até mudasse, fosse obrigada a enfrentar as consequências de suas ações. 10 anos, no entanto, era diferente. Isso mudaria a vida dela de forma irreversível. E o dinheiro, $420 mil, garantiria meu futuro. Eu poderia pagar os equipamentos médicos de que precisava, a terapia, as adaptações na casa onde eu fosse morar. Poderia viver de forma independente, sem depender de pagamentos de invalidez ou caridade. Sim, disse finalmente. Se eles pagarem toda a reparação dentro do prazo, eu enviarei a declaração. Ótimo, disse a senhora Hart. Vou avisá-los. 1 semana, senhora Wells. O relógio está correndo. Meus pais apareceram naquela noite, acabados. O rosto do meu pai estava cinza, os ombros caídos. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. $420 mil, meu pai disse direto, sem rodeios. É o que estão pedindo, respondi no mesmo tom. Nós não temos esse dinheiro, minha mãe disse, a voz tremendo. Fomos ao banco. Ligamos para todo mundo que conhecemos. Não dá para. Vocês podem vender o 401k de vocês, eu disse, calma. Eles me encararam. Eu verifiquei. Juntando as contas de aposentadoria dos dois, vocês têm uns $280 mil. Com multas e impostos pela retirada antecipada, vocês receberiam talvez 200 mil. Vocês podem vender o veleiro, continuei. Não no mercado normal, mas para um comprador que paga na hora. Eles pagam menos, mas é dinheiro rápido. Isso pode dar uns 100 mil, com sorte. E o resto, existem empresas que emprestam dinheiro usando a casa como garantia. Eles aprovam em dias, não semanas. O silêncio foi enorme. Essa é nossa aposentadoria, meu pai disse por fim. É tudo pelo que trabalhamos a vida toda. Vender para liquidadores? Pegar empréstimo abusivo? Vamos perder metade do valor de tudo. Vamos ficar arruinados. E a minha coluna está quebrada, respondi, firme. Minha carreira acabou, minha vida mudou para sempre. Porque a Cassie estava mexendo no celular enquanto dirigia, e vocês me fizeram mentir sobre isso. Porque vocês sempre protegeram ela, mimaram ela, e me sacrificaram pela comodidade dela a vida inteira. Fizemos o que achávamos melhor para a família, e minha mãe sussurrou. Vocês fizeram o que era mais fácil para a Cassie, corrigi. Sempre fizeram. Agora vocês têm que decidir o que é mais importante, a aposentadoria de vocês ou a liberdade da filha de vocês. O rosto do meu pai ficou vermelho. Você vai mesmo fazer isso? Vai destruir a própria família? Eu não estou destruindo nada, respondi. Quem destruiu foi a Cassie, no momento em que me agarrou e me jogou naquele vidro. Eu só estou deixando de mentir sobre isso. Vocês pagam a restituição, eu assino a declaração de clemência, a Cassie faz 2 anos em vez de 10. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo, menos nós, meu pai cuspiu. Ficaremos sem nada. Sem aposentadoria, sem economias, sem o barco. Vocês ainda vão ter a casa de vocês, os empregos de vocês e a saúde de vocês, eu disse. Isso é mais do que a Cassie me deixou. Minha mãe começou a chorar de verdade dessa vez, não aquelas lágrimas de teatro. Como você pode ser tão cruel? Perguntou ela. Aprendi com os melhores, respondi. Eles foram embora sem dizer mais nada. Na semana seguinte, fiquei de olho no relógio.
passei mais tempo no hospital do que o necessário, em parte porque a doutora Kingsley insistiu em me monitorar para complicações, e em parte porque eu não tinha outro lugar para ir. Meu apartamento era no terceiro andar sem elevador, e antes da festa de noivado eu tinha ficado na casa dos meus pais. Essa opção claramente não existia mais. O Greg me visitava todo dia, trazendo comida e me fazendo companhia. Ele oficialmente terminou o noivado, devolveu o anel para a mãe e disse ao advogado da Cassie que não haveria reconciliação. Os pais dele até se ofereceram para me ajudar a encontrar um apartamento acessível, um gesto que me fez chorar. A doutora Kingsley aparecia regularmente, me atualizando sobre a situação da Cassie. Ela estava em liberdade sob fiança, ficando com nossos pais, aparentemente tendo um colapso que envolvia gritos, arremessos de objetos e culpando todo mundo, menos ela mesma. No sexto dia, minha advogada ligou. Eles vão fazer, Sra. Hart disse. Seu pai liquidou as contas 401k e 1k esta manhã, levando um grande prejuízo com multas. Também levaram o veleiro para um comprador de emergência, praticamente deram por dinheiro rápido, e assinaram documentos com um credor de alto juro para conseguir o restante. Será que vão conseguir? Perguntei. Se a transferência passar, respondeu ela, mal vai dar, vai ficar apertado. No sétimo dia, o dia do prazo final, fiquei sentada no quarto do hospital com o celular no colo, olhando o relógio. O prazo era às 17 horas. Às 16h47, minha advogada ligou. A transferência acabou de passar, disse. $420 mil, pago integralmente. Fechei os olhos e respirei fundo. Vou escrever sua declaração de impacto da vítima hoje à noite. Você vai precisar assinar amanhã, e a gente vai entregar ao juiz. A audiência do acordo de pena está marcada para sexta-feira. Certo, eu disse. Senhora Wells Matilda, isso é o certo. Você está dando a ela a chance de consertar as coisas. Isso é mais do que a maioria das pessoas faria. Depois que ela desligou, fiquei no silêncio do quarto do hospital pensando no preço da família. Meus pais tinham pago $420 mil para salvar a Cassie de uma década de prisão. Perderam a aposentadoria, o veleiro, a segurança financeira, contraíram dívidas predatórias que levariam anos para pagar. Tudo por causa da Cassie. Nunca tinham se oferecido para me ajudar com as contas médicas, nunca ofereceram pagar a cadeira de rodas que levei 2 anos para juntar dinheiro, nunca ofereceram nada além de exigências para que eu fosse menor, mais silenciosa, mais conveniente. O dinheiro entrou na conta de confiança da minha advogada, e eu assinei o pedido de clemência. 2 dias depois, Cassie se apresentou ao juiz e se declarou culpada de agressão agravada. Ela foi condenada a 2 anos em uma unidade correcional estadual, com possibilidade de liberdade condicional após 18 meses por bom comportamento. Minha declaração de impacto da vítima foi lida em voz alta no tribunal. Escrevi sobre a dor, a traição, a vida inteira sendo apagada e diminuída. Mas também escrevi que acreditava na possibilidade de mudança, que esperava que minha irmã usasse esse tempo para refletir e crescer, que queria justiça, mas não vingança. Eu não fui à audiência. Assisti do quarto do hospital pelo vídeo. Vi o rosto da Cassie quando a sentença foi lida, choque, descrença e, finalmente, pela primeira vez que eu me lembrasse, algo que podia ser arrependimento genuíno. Meus pais estavam sentados atrás dela, de mãos dadas, com rostos cheios de dor. Greg estava no fundo da sala. Quando acabou, ele olhou diretamente para a câmera e assentiu uma vez. Um adeus. Um obrigado. Um reconhecimento de que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. O dinheiro foi transferido da conta de confiança para minha conta pessoal, $420 mil. Mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter. Usei parte para pagar minhas dívidas médicas. Parte para garantir um apartamento bonito e acessível, com elevador e portas largas. Parte para criar um fundo de confiança para futuras necessidades médicas. E então fiz algo que nunca pensei ter coragem de fazer. Cortei todo o contato com meus pais. Bloqueei os números deles. Devolvi cartas sem abrir. Quando apareceram no meu novo apartamento, não atendi a porta. Eles fizeram a escolha deles. Sempre fizeram. Agora eu estava fazendo a minha. Peguei aquele dinheiro e comecei uma nova vida. 18 meses se passaram desde que o martelo do tribunal bateu, e hoje estou sentada em uma praia ensolarada no sul da França. Pela primeira vez em 42 meses, não sinto que estou me afogando. O Mediterrâneo se estende à minha frente, azul impossível, daquela cor que não existe em Charleston. A areia está quente sob minha mão esquerda, onde me apoiei na cadeira de rodas.
Minha cadeira preta fosca de carbono, a mesma que Cassie tentou esconder debaixo daquela toalha, agora brilha ao sol. Não estou mais escondida. O dinheiro da restituição de $420 mil mudou tudo. Não porque dinheiro cura paralisia, não cura, e qualquer um que diga o contrário está vendendo algo, mas porque me deu escolhas. Escolhas de verdade. Não os restos que minha família me oferecia com sorrisos de pena e promessas de talvez no próximo ano, Matilda. Usei uma parte significativa para financiar um tratamento experimental no Instituto de Neurociência de Zurique, tecnologia de implante de chip neural de ponta. Aquele tipo de coisa que faz os neurologistas ficarem animados ou céticos, com muito pouco meio termo. Doutora Kingsley, com seu coração prático, me deu o contato com um simples, vale a pena tentar. Sem garantias, mas a pesquisa era promissora. O resultado médico não foi aquele momento milagroso de levantar e andar, como nos filmes. Recuperação nunca funciona assim, não importa o que o Hallmark Channel mostre. Mas 3 semanas atrás, durante um dos meus exercícios de visualização focada, algo aconteceu. Meu dedão do pé direito se mexeu, só um pouco, quase 1 milímetro de movimento. Mas eu senti uma corrente elétrica passando pela minha panturrilha, seguindo caminhos neurais que estavam escuros e silenciosos há 42 meses agonizantes. A primeira sensação real abaixo da minha lesão T10 desde que o Jeep capotou. Fiquei olhando para meu pé por 1 minuto inteiro, convencida de que tinha imaginado. Depois, fiz de novo. E de novo. Cada vez, aquele pequeno movimento, aquele sussurro de reconexão entre meu cérebro e meu corpo. Matilda, você viu isso? Mari, a mulher de 35 anos sentada na cadeira de praia ao meu lado, estava me observando durante um exercício ontem. Quando meu dedão se mexeu, ela gritou de alegria, se jogando na minha direção para me abraçar pelos ombros. Me apertou tão forte que eu não conseguia respirar, chorando ainda mais do que eu. Mari, minha família escolhida. Conheci ela no Instituto de Pesquisa na Suíça. Ela era voluntária lá, ajudando pacientes a entender o sistema médico estrangeiro, traduzindo o jargão alemão em inglês fácil, sendo o tipo de pessoa que restaura a fé na humanidade. Ela me contou que cuidou da irmã paralisada por 10 anos antes dela morrer por complicações. Quando me conheceu, Mari disse que eu a lembrava da irmã dela. Mesma determinação teimosa, mesmo humor negro sobre nossas circunstâncias, mesma recusa em ser definida pelas limitações. Para mim, Mari preencheu um vazio que eu nem sabia o quanto precisava preencher. Ela se tornou a irmã carinhosa, compreensiva e protetora que eu nunca tive. A irmã que Cassie nunca poderia ser. Meu telefone vibra na bolsa pendurada na minha cadeira de rodas. Quase ignorei a notificação. Aprendi a ignorar tudo que não me faz bem, mas algo me fez olhar. Era um e-mail da minha mãe. Sem assunto, só um anexo. Uma foto de uma carta escrita à mão. Meu estômago apertou quando abri. A letra era da Cassie, aquela caligrafia perfeita de colégio católico, mesmo depois de 2 anos na prisão. Ela tinha sido solta na semana passada, por bom comportamento. Segundo a mensagem curta da minha mãe, Cassie se recusou a voltar a morar com eles. Em vez disso, foi para uma cidadezinha no meio do país, arrumou trabalho como atendente numa padaria e alugou um apartamento minúsculo acima de uma loja de ferramentas. A carta em si era curta. Matilda. Sinto muito por tirar suas pernas e seus sonhos. Não espero que você me perdoe. Os dias na prisão me fizeram ver o quanto eu fui horrível. Estou aprendendo a ser um ser humano decente do zero. Viva bem, Matilda. Li uma vez. Depois outra. Depois mais uma. Meu coração ficou leve. Não por causa das palavras, desculpas são baratas, e as da Cassie sempre foram mais bonitas quando significavam menos. Mas porque percebi, sentada ali com o sol no rosto e Mari cantarolando ao meu lado, que eu não ligava mais. Nenhum ressentimento queimando no peito. Nenhuma conversa imaginária na cabeça sobre o que eu diria para ela. Nenhuma raiva me tirando o sono, mas também nenhum desejo de reaproximar, nenhuma obrigação de reconstruir algo que nunca existiu de verdade. Cassie está tentando virar uma pessoa decente. Ótimo para ela. Ela pode fazer isso sem mim. Desliguei o celular e joguei na bolsa, deixando o passado exatamente onde ele deve ficar. Mari, chamei, sorrindo, vamos tomar um sorvete. Eu pago. Mari soltou aquela risada cheia, gostosa, que faz até desconhecidos sorrirem. Ela se levantou e foi para trás da minha cadeira. Vamos, irmãzinha. Ela começou a me empurrar pelo caminho à beira-mar, e nossa risada se misturou com o som das ondas.
A brisa tinha gosto de sal e liberdade. Essa é minha família de verdade. Essa é minha vida de verdade. E, meu Deus, como é bom.